X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira, né, gente? Você já sabe, por volta desse horário nós temos a nossa coluna X-Tudo Caboquinho com o nosso parceiro Orlando Câmara, que traz sempre informação, comentário, análise sobre sociedade, cultura, comportamento, sobre cidade. Vamos então fazer a pergunta de todas as terças-feiras por aqui. Orlando, conta pra gente, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá para vocês, o sabor de hoje é de lacuna, é de espaço vago, de cadeira vazia. Nós perdemos na madrugada, início da manhã da segunda-feira, ontem, um dos intelectuais mais portentosos, eu posso usar essa palavra, do Amazonas, na sua produção literária, que foi o Márcio Souza. Eu sei que muita gente já falou do Márcio Souza, talvez as pessoas estejam falando, mas por que tanta coisa em relação ao Márcio Souza? E eu me sinto um pouco na obrigação de falar a respeito dele. Eu tive a honra de conhecer o Márcio, eu ainda era criança, porque a minha mãe, Dona Ana, trabalhava na Fundação Cultural do Amazonas, que lançou a primeira edição de Galvez, o Imperador do Acre. E fazia tanto sucesso à época que eu me senti na obrigação, eu já na passagem da última infância para a adolescência, me senti na obrigação de ler Galvez. E eu fiquei encantado um pouco com aquilo. Encantado pela linguagem que ele utilizava. Hoje eu consigo ver que ele subvertia a literatura tradicional e quatrocentona para chegar a comunicar bem o que ele queria comunicar. O Márcio, ele foi um escritor que questionava o status quo, mesmo na época do regime militar. Com a genialidade dele para o cinema, para o teatro, para a literatura ficcional ou não ficcional ou ensaísta, o Márcio mostrava uma Amazônia que muita gente não queria ver. Márcio falava da cultura colonialista que existia por sobre nós do Amazonas, que tínhamos essa mania de querer importar soluções e de fazer reverência a pessoas que não nasceram aqui. O Márcio falava da cultura de destruição da Amazônia por grandes projetos. E assim a gente tem, por exemplo, o Mar de Maria, que é um livro genial. E o Márcio falava também de situações de um poder usado para interesse público, mas tratado como se fosse uma ação heróica. Eu tive a honra e o prazer de conhecer o Márcio Souza, de ler obras dele enquanto eu ainda era um adolescente, de ir ao teatro ainda de menor para assistir coisas do Márcio. E eu tenho a impressão que o Márcio forma uma trinca de ases da expressão do pensamento amazonense, junto com Aldísio Figueiras, meu amigo querido, que ainda vive, graças a Deus, e junto também com Milton Atum. Inclusive, me parece, eu não sei dizer, da relação do Milton com o Aldísio e com o Márcio. Mas eu sei que o Márcio e o Aldísio tinham um afeto fraterno e eu quero até deixar aqui meus sentimentos profundos tanto à família do Márcio quanto ao Aldísio Figueiras. Porque são pessoas como eles, não estão preocupados em agradar ninguém, não escrevem livros sobre encomenda por governo nenhum. Eles querem falar as coisas que eles acham que devem ser faladas. E eles incomodam. E a cultura, seja ela a cultura artística, seja ela de uma outra ordem sociológica, antropológica, ela tem a necessidade de incomodar, de nos fazer pensar, de questionar a ordem estabelecida para que nós venhamos a refletir se aquilo é realmente o que é melhor para a sociedade. E num tempo muito difícil de exceção, de não liberdade de imprensa, de censura, o Márcio começou a fazer isso brilhantemente. Ele era tão brilhante que a censura não percebeu, por exemplo, que Galvez era isso, que Galvez trazia embutido uma denúncia sobre maltrato do poder na Amazônia. E assim ele o fez muitas vezes. Ele, por exemplo, uma das peças que fui ver do Márcio era A Resistível Ascensão do Boto Tucuxi, uma peça produzida como se fosse uma grande peça brasileira, começava com uma alusão, inclusive, a Macbeth, que é interessantíssima, e era contra o governador da época, o Gilberto Mestrinho. Ele muitas vezes foi considerado arrogante, muitas vezes ele foi considerado uma pessoa do contra,
E graças a Deus que eu vivi para ver a obra do Márcio e entender da necessidade dele ter sido talvez intransigente e do contra naquela época, porque ele formou o pensamento amazonense que não era vaquinha de presépio e não concordava simplesmente com o poder. Muitas coisas que nós vivemos hoje, por exemplo, a questão da devastação da Amazônia ou dos grandes projetos desenvolvimentistas que na verdade dão dinheiro a pouquíssimas pessoas, remetem dinheiro à elite, não a elite, nem a elite amazonense, mas a elite sudestina, o resto do Brasil, foram alvo de denúncia da obra do Márcio Souza. Ele que transitou muitíssimo bem pelo cinema, talvez seja a expressão artística que ele menos tenha participado, mas ele transitou pelo cinema, ele transitou com brilhantismo pela dramaturgia nas peças que ele escreveu, inclusive que ele co-dirigiu também, e ele transitou com um brilhantismo pela literatura, ficcional e não ficcional. E eu fico pensando assim, que faz falta alguém que possa se dizer, por exemplo, ele é o novo Márcio Souza. Nós não temos essa pessoa. Nós tínhamos o Márcio Souza, temos o Aldísio, que não faz poesia para agradar ninguém. A mulher moda, não. O Aldísio faz Ai de Ti, Manaus, e fala dos jansenianos, da pobreza que está gritante nas ruas. Até uma poesia antiga, Ai de Ti, Manaus, uma poesia antiga do Aldísio que continua super atual. E temos o Milton Atum, que denuncia também essa questão do trato com a Amazônia. Mas quem mais que nós temos mesmo, hein? Me preocupa, nós temos pessoas brilhantes, entre elas eu vou listar inclusive aqui o meu amigo querido Marcelo Seráfico, que é uma pessoa que tem um pensamento firme e crítico, mas não tem a produção literária, a produção artística. Talvez ele tenha produções ligadas à sociologia, mas que demoram a chegar ao público. Uma das vantagens do Márcio Souza na questão intelectual era a capacidade dele usar o humor, por exemplo, muitas vezes, para mostrar o ridículo das situações, e isso fazia facilmente as pessoas pensarem e consumirem aquela obra artística. Fica aqui o meu respeito, minha homenagem a esse amazonense grandioso, que o Márcio Souza tenha a memória honrada e que a gente possa pensar melhor. Bem, gente, essa era a coluna de hoje e eu espero que nossa semana nos traga notícias melhores do que essa.